Pode sentar-se. Prezados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, reverendas irmãs, prezados congregados marianos, nós começamos neste domingo o tempo da 70ª. A igreja, de maneira didática, vai preparando o nosso coração para o grande e santo tempo da Quaresma. Hoje, já com os paramentos roxos, já se omite o Aleluia, também a oração do Glória, mas ainda se permitem as flores no altar, permanece ainda o uso do órgão. A igreja começa a anunciar a nós a proximidade do tempo penitencial, do tempo quaresmal. E sobretudo para mostrar a nós que é tão importante esse tempo da Quaresma e que é preciso uma preparação espiritual para nós não nos depararmos de repente com o tempo da Quaresma, com o tempo penitencial, sem fazermos uma reflexão, sem termos a devida preparação para esse momento. E nós temos duas leituras da Escritura propostas hoje pela igreja para a nossa reflexão, muito importantes e proveitosas para nós. Primeiro, nos diz o apóstolo São Paulo na carta aos Coríntios. São Paulo falava para um público na cidade de Corinto que era habituado aos esportes, às competições esportivas, ao atletismo e às lutas nas arenas, que eram as competições daquele tempo. E era uma cidade que era muito dedicada a isso e era um assunto muito corrente entre eles. E por isso São Paulo faz uma comparação bem fácil de nós entendermos e tirarmos para nós um ensinamento, uma lição. Assim como os competidores, ou os atletas, ou os lutadores, precisam se dedicar, se abster de muitas coisas para que alcancem a vitória. Um vai ganhar a competição, a corrida, um lutador vai vencer o outro. Eles precisam se dedicar, se abster de muitas coisas. Se nós fizermos a aplicação, aqueles que gostam de esporte, dentro da nossa cultura, falarmos de atletas mais com relação ao futebol, essas coisas, e aqueles que querem ganhar as competições, que querem ser os melhores, os premiados, os melhores atletas, precisam se abster de muitas coisas, precisam conter a sua vida, não podem ter excesso de bebida, ou não podem muitas vezes beber, vão passar, ou seja, por muitas restrições no tempo das competições, o horário que precisam dormir, o tempo de sono que precisam ter, ou seja, um treinamento intenso ao qual precisam se dedicar, porque senão não serão os melhores, não serão os premiados, não ganharão as competições, não estarão bem dispostos fisicamente para isso, para superarem os seus adversários. É bem fácil e bem simples de nós entendermos a comparação. Mas tudo isso por quê? Por um momento de glória, por uma coroa, ou seja, por um prêmio que se corrompe, que se perde depois. E ali São Paulo falava, a grande honra de um atleta era ser coroado pelo imperador, era uma coroa de flores, porque era de louros, que era colocado na cabeça, e que depois aquilo murchava, mas teve aquele momento de exultação, aquele momento de glória. E a grande pergunta que ele faz para nós é a seguinte: por que nem sempre nós colocamos a mesma dedicação para nós alcançarmos o prêmio, mas o prêmio que é eterno? Quando vai chegando o tempo da Quaresma, e a igreja vai lembrar obrigatoriamente a nós que é tempo de penitência, que é tempo de oração, e às vezes, erradamente, podemos ficar preocupados, tem que escolher uma penitência, ou vou ficar sem comer tal coisa, ou vou ter que rezar mais, é o tempo de fazer a via sacra, ou seja, algum sacrifício que preciso fazer, e às vezes colocamos dificuldade nessas restrições, nesses pequenos sacrifícios, e que são pequenos em proporção
da recompensa que Deus promete para nós, a recompensa no céu. E às vezes colocamos dificuldade, obstáculos e julgamos que é pesado demais para nós. Por isso São Paulo faz essa comparação. Mas a recompensa que nós vamos receber, a promessa de Deus para nós, é a recompensa no céu. Então vale a pena todo o sacrifício, vai valer a pena toda a renúncia, o sacrifício no nosso dia a dia para nós nos guardarmos na graça de Deus, para sermos sempre corretos, honestos, caridosos com o próximo, fiéis aos compromissos da família, fiéis aos nossos compromissos religiosos. Porque Deus é fiel e Deus promete a nós a recompensa no céu, então vale a pena todo o sacrifício. Hoje no dia 8 se celebra uma santa já do século XX, Santa Baquita. Santa Baquita do finalzinho do século XIX, mas ela morreu já no dia 8 de fevereiro de 1947. É celebrada a sua festa. E ela foi escrava, ela era do Sudão, da região da África, e ela foi vendida para muitos patrões como escrava, e depois ela acabou sendo vendida por uma família italiana, e por conta disso ela acabou conhecendo uma congregação religiosa. E foi, o momento da sua conversão. Ela nunca tinha ouvido falar do Evangelho. Mas é uma coisa interessante que um pensamento que a moveu e se encorajar a conhecer esse Deus. Duas coisas que disseram para ela. Primeiro, de que existia um Deus e de que um Deus a amava. E ela se perguntava, existe alguém que me ama? A vida inteira sofrendo as humilhações e as dores da escravidão, sendo vendida para um patrão e outro como um objeto, qualquer de mercadoria. Existe alguém que me ama? E ela se perguntava, eu quero encontrar essa pessoa, alguém que me ama, porque nunca encontrei na minha vida. Ela foi, sofreu nas condições da miséria, ou seja, logo ficou desamparada do pai e da mãe, viveu, nas mãos dos outros. Nunca encontrei alguém que me dissesse, que me amava, apenas humilhações. E uma segunda coisa que disseram para ela, que depois a quem ela chamava de patrão, mas de maneira muito respeitosa, mas se referindo a Deus, de que esse patrão pagava muito bem, e que ninguém podia tirar, ninguém podia roubar dela esse prêmio, esse pagamento que ela receberia desse patrão. E ela disse, é para esse patrão que eu quero trabalhar, para alguém que me ama e para alguém que me paga, ou seja, alguém que me dá alguma recompensa, a vida inteira, como escrava. E ela, pela providência de Deus, ela conhece, a Deus nosso Senhor, conhece a fé católica, conhece a vida religiosa, e depois vai se tornar uma religiosa, se consagrou a Deus nosso Senhor. E a transformação do seu coração pela graça de Deus, servindo depois as irmãs na vida de comunidade, servindo na caridade com o próximo, nos serviços humildes da vida religiosa, ficou muito tempo como porteira do convento. Mas ela entendeu o plano da providência de Deus, que todo aquele sacrifício, todo aquele sofrimento, o fato dela haver sido vendida também como escrava para uma outra família, foi o caminho escolhido pela providência de Deus, para que ela conhecesse a Deus, para que ela conhecesse o Evangelho. E ela dizia, eu diria que é preciso muita convicção, muita fé para dizer isso. Ela dizia que se ela pudesse se encontrar com todos aqueles mercadores que a compraram e venderam, já no final da sua vida ela dizia isso, ela beijaria suas mãos, pois foi o caminho da providência de Deus, para que ela conhecesse a verdade, para que ela salvasse a sua alma. É esse entendimento que o apóstolo São Paulo quer que nós tenhamos, inspirado pelo Espírito Santo, para que nós entendamos o valor do sacrifício, o valor das renúncias, o valor das provações que Deus permite na nossa vida, para um dia alcançarmos a glória no céu. E é esse pensamento que deve dirigir cada uma das nossas ações, cada uma das nossas escolhas.
No Evangelho, Jesus contou uma história, uma parábola de um patrão que saiu para contratar empregados lá para a colheita das uvas, para a sua vinha na época das colheitas, precisando de muitos empregados. E saiu logo pela manhã, depois saiu no meio da manhã, saiu ao meio-dia, saiu às 3 da tarde, até no finalzinho da tarde. E sempre com essa pergunta: por que estáis aí ociosos, parados? Vinde vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Depois alguns até reclamaram, né? Uns que trabalharam durante o dia todo, uns trabalharam só metade do dia, o final do dia. Mas aquilo que ele havia combinado, aquilo que ele havia prometido, ele cumpriu com cada um. Esse é o convite que o nosso Senhor faz a cada um de nós: vinde vós também. Não podemos ficar parados. Por isso que a liturgia da igreja procura envolver a cada um de nós e quer despertar de alguma maneira a nossa atenção. Nos domingos anteriores estavam com os paramentos verdes, agora com os paramentos roxos, para despertar a nossa atenção que mudou alguma coisa. Quando chegar o domingo da quaresma, não terão mais as flores no altar, de alguma maneira para despertar a nossa atenção. E aquilo que a igreja vai viver na sua liturgia, para que nós vivamos também em nossas vidas. Mudou alguma coisa, eu preciso viver com a igreja o tempo quaresmal. Jesus não quer só torcedores, Jesus quer que nós sejamos discípulos, que nós sigamos os seus passos, que nós trilhemos o seu caminho. E nenhum de nós está aqui iludido ao seguir a nosso Senhor, como Jesus não iludiu a nenhum dos seus apóstolos. Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas qual a recompensa que nosso Senhor promete? É o céu. A recompensa que nosso Senhor promete a todos, aqueles que durante toda a sua vida foram fiéis a nosso Senhor, já foram batizados, criados na igreja, aqueles que conheceram Jesus talvez na adolescência, outros que conheceram na juventude, ou já na idade adulta, ou já no fim da vida. A todos nosso Senhor promete a recompensa no céu. Por isso que nós temos para dar a Deus é esse momento presente da nossa vida. Vamos, prezados irmãos, prepararmos o nosso coração com a igreja, vivendo agora essas 3 semanas de preparação para a quaresma. É o domingo da 70ª, da 60ª, da 50ª e com a quarta-feira de cinzas entraremos no santo tempo quaresmal. Preparemos o nosso coração, vamos já refletindo, né? O que eu vou fazer de diferente no tempo da quaresma, a penitência que eu vou fazer, né? O tempo que eu preciso me dedicar, um tempo maior à oração. Eu preciso preparar, né, a minha alma no tempo quaresmal para uma boa confissão, para que realmente com a igreja nós vivamos esse tempo quaresmal, porque o nosso objetivo é o mesmo, é um dia nós salvarmos a nossa alma. E o caminho que nós temos a trilhar é o caminho que é apresentado a nós pela Santa Igreja. O caminho da oração, o caminho do sacrifício. Em resumo, nós fazemos o bem e evitarmos o mal, para um dia todos nós alcançarmos a salvação de nossas almas. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos de pé, que é o momento da nossa profissão de fé.